Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Como foram de férias? Tudo bem? Oh, quanta saudade! Graças a Deus, estamos de volta, não é? Nós vamos começar contando algumas parábolas e depois, lá pro mês de março, a gente continua estudando a vida de Davi. Tá certo, criançada? Mas como é tão bom poder rever as criançadas, não é? Poder continuar com o nosso ministério, nosso trabalho, né? Ensinando nossas aulinhas e que todos possam estar bem, todos possam estar felizes, todos possam estar assim, bem animados, né? Com esse novo ano de 2025 e seus projetos para esse ano. Amém, crianças? Então vamos começar a nossa aula. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar. Vamos lembrar hoje da nossa música de oração. E vamos cantar. Vamos agora orar. E depois vamos orar. Tá certo, crianças? Então vamos cantar. Vamos agora orar. Falar com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Então vamos orar. Ó nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar, porque estamos de volta com o nosso trabalho para ajudar as crianças, ó Pai. Ó Pai querido, nós queremos agradecer pelo tempo de férias, pelas crianças que estão ouvindo a Tua palavra. Queremos agradecer pelo Teu amor que é tão grande, ó Pai, e porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Muito grata, Senhor, estamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bendito seja o Teu nome. Abençoe a nossa aulinha, Pai, que hora começa e que possa ser uma bênção para todas as crianças. Ó Deus, oramos com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Hoje nós vamos cantar uma música que fala do cuidado de Deus, né? Como é tão bom poder adorar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Essa música fala que Deus é bom. Ele cuida de você, cuida de mim, cuida dos seus pais, cuida da natureza. O nosso Deus é precioso, Ele cuida de tudo. Então vamos cantar, Deus é bom. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Mais uma vez, pensando no cuidado de Deus, vamos cantar. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Isso mesmo, e Deus é tão bom para nós, não é verdade? Cada dia Ele mostra sua bondade. Ó crianças, nós aprendemos tantos versículos, não é? No ano que passou, e hoje nós vamos aprender um novo pedacinho para esse ano de 2025. Como vocês já sabem bem, nós tiramos nossos pedacinhos da Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Nunca vamos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva. A Bíblia é eterna, a Bíblia nunca vai ter fim. Então, nós podemos aprender e guardar no coração esses pedacinhos que vêm da palavra de Deus, da Bíblia, porque isso nos ajuda, não é? Fortalece a nossa vida e nos dá
mais e mais entendimento da palavra. Crianças, vocês já aprenderam que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, não é verdade? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. Hoje, o nosso primeiro pedacinho está lá na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, e está no livro de João. É João, capítulo 5 e versículo 24. Escuta o que diz a palavra de Deus. João 5, 24. São palavras do Senhor Jesus. Foi ele quem falou assim, ó. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ah, crianças, como é tão bom saber, não é? Que a vida eterna só vem através de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, entendendo quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Então nós podemos ter vida eterna através de Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Um dia o Senhor Jesus deixou o seu lar no céu. Ele veio aqui nesse mundo. A Bíblia diz que Ele nasceu, depois Ele cresceu, Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, vida eterna. Ele passou pela morte porque ele precisava derramar o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E para que nós fôssemos perdoados, tivéssemos uma oportunidade, o Senhor Jesus precisou pagar o preço do nosso pecado, o meu e o de cada uma pessoa. Porque nós somos pecadores e o pecado jamais vai entrar no céu. Mas ele disse, se você ouve a palavra dele, você crê naquele que enviou a ele, você pode ter vida, vida eterna. Ó crianças, o que é vida eterna? Vida que nunca vai ter fim, vida no céu com Deus para sempre. Como é tão bom, não é? Ter essa certeza. E hoje nós vamos aprender o nosso pedacinho. Está aqui, bem ilustradinho, não é? Para que vocês possam ler aí onde você está. Você vai lendo, vai decorando e depois você já vai aprender. Porque é tão curtinho. Nosso endereço é João 5, 24. Lá na Bíblia, na Palavra de Deus, está no livro de João, capítulo 5, versículo 24. O que diz lá? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, como eu sempre gosto de falar, tarefinha para vocês, tá? Durante a semana, procure um tempinho para aprender esse pedacinho. Vai repetindo e logo você vai decorar. É o nosso pedacinho para essa semana, tá certo, crianças? João 5, versículo 24, que diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus não disse que terá, mas ele disse tem. Quando você crer em Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, você passa a ser filho de Deus. No momento, você tem vida eterna, vida que dura para sempre, vida que nunca vai ter fim. Oh, que coisa boa para você pensar assim, não é? Ah, crianças, a palavra de Deus, ela é preciosa. A palavra de Deus é verdadeira. E hoje nós vamos cantar uma música que fala da Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu tenho aqui uma Bíblia, não é? Para que você possa ficar bem lembrando. A nossa lição de hoje vai falar muito da Bíblia, a palavra de Deus, que é verdadeira, que nos ajuda, que é tão boa para nossas vidas, não é, crianças? Como é bom quando nós podemos estudar a Bíblia cada dia. Sim, cada dia você toma café, você lancha, você almoça. Também espiritualmente a gente precisa ficar forte estudando a palavra de Deus, a Bíblia, para que a gente fique forte espiritualmente. Então essa música fala da Bíblia e nós vamos cantar essa música agora, tá certo? Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ele é revelação. Em Jesus eu creio, creio que ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida
pelos pecadores e morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Isso mesmo, crianças, a Bíblia, a palavra de Deus, como é tão bom. Hoje, crianças, nós vamos falar de uma parábola. Uma das parábolas que o nosso mestre contou quando ele estava aqui na terra. Hoje eu tenho aqui, uma figura representando assim o Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele estava aqui no mundo, crianças, ele andou, não é? Nos seus 3 anos que ele estava ensinando, preparando os seus discípulos, ele ensinou muitas coisas para as pessoas. E uma certa vez, a palavra de Deus nos conta, nossa lição de hoje, nossa parábola, está lá baseada no livro de Mateus, né? É Mateus, capítulo 13. Vou abrir aqui na Bíblia, para deixar logo aqui abertinha, né? Mateus, capítulo 13. Então, lá em Mateus, capítulo 13, a palavra de Deus nos ensina a parábola do semeador. E o que é uma parábola? Nós já sabemos, crianças, que uma parábola é uma história, não é? Que Jesus contava para tornar mais fácil dos seus discípulos, da multidão, poderem entender. Então, hoje, vamos falar de uma certa parábola que Jesus contou, que o título dela é A Parábola do Semeador. Sim, crianças, uma certa vez, o Senhor Jesus andando, né, lá na beira-mar, a Bíblia diz que tinha muitas pessoas. Escuta o que diz aqui, que quando ele estava, né, andando, ele estava lá na beira-mar, assentado na beira-mar, e ajuntou-se muita gente a ele. Então Jesus entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E Jesus falou-lhe de muitas parábolas, e ele falou da primeira, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Jesus queria contar ali a parábola do semeador. E ele falou para aquela multidão. A Bíblia diz que ele estava lá, não é? Sentado naquele barquinho. E toda aquela multidão à beira do mar, à beira da praia, ouvindo ali, não é? Ouvindo Jesus falar. E ele falou a parábola do semeador. Crianças, o semeador, quem é o semeador? O semeador é o próprio Jesus? Ou o semeador hoje são as pessoas que saem levando a palavra? Então o semeador saiu a semear, e essa parábola também nos ensina vários tipos de terra, não é? E Jesus falou que quando o semeador começou a semear, a primeira parte da semente que ele jogou, o semeador jogou, caiu na beira do caminho. E a Bíblia diz que quando aquela semente caiu na beira do caminho, olha o que diz. Quando semeava, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram quem? As aves. Vieram as aves e comeram. Comeram aquelas sementes. Mas o semeador desistiu? Não. O semeador continuou semeando. E ele foi semeando, e uma outra parte caiu numa terra cheia de pedra. Era um solo rochoso. A semente caiu ali e desceu, mas não tinha muita terra. Era só umas pedras. E o que aconteceu? A semente nasceu, mas não tinha uma raiz profunda. Olha como a Bíblia diz, crianças, que aquela que caiu ali no meio das pedras não ficou com uma terra bastante, onde pudesse ter uma raiz profunda, e logo veio o sol, né? O sol bateu ali naquela plantinha, e a plantinha murchou e morreu,
Porque murchou e morreu. Porque não tinha terra funda. Quando chegou aquele sol, queimou aquela plantinha, secou, porque não tinha raiz. Mas o semeador desistiu? Não. O semeador continuou semeando. E uma outra parte da semente, que era a palavra de Deus, caiu numa terra cheia de espinhos. E como foi difícil, porque aquela semente nasceu ali no meio dos espinhos, mas ela não conseguiu desenvolver. Olha, crianças, diz aqui que aquela que caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram aquela plantinha e ela não pôde desenvolver. Ela acabou morrendo, porque os espinhos eram muito mais e sufocaram a plantinha. O semeador desistiu? Não, ele continuou. Como é tão importante, crianças, para nunca desistir. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar quietos, mesmo que não seja bom, mesmo que esteja difícil, mesmo que as pessoas não gostem, nós precisamos estar sempre semeando e falando e testemunhando do amor de Deus. É isso que Deus quer, que você que já tem essa confiança no Senhor, você que já é salvo, sim, você precisa testemunhar, você precisa falar das maravilhas de Deus, nunca ficar quieto, mas falar, mesmo quando for difícil, onde quer que você esteja. Crianças, de qualquer maneira, nós precisamos falar, contar do amor de Deus, testemunhar como é importante. Lembre isso, quando você ficar com medo, com vontade de desistir, nunca faça isso, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Mesmo que muitas não sejam aproveitadas, mas um dia lá, alguém vai entender, alguém vai receber, você vai se alegrar. Então, nunca desista, nunca desanime, mas sempre procure falar, testemunhar do amor de Deus. Olha, o semeador continuou e escute o que diz. Então, outra parte caiu numa terra boa, caiu numa boa terra. E sabe, aquela semente que caiu na boa terra, o que aconteceu? Deu fruto, crianças, deu fruto. Olha como diz a Bíblia, deu fruto a 100, a 60 e a 30. Que coisa maravilhosa. O semeador não ficou decepcionado, não, crianças, porque lá no final, uma parte da semente caiu naquela boa terra. E como foi bom aquela que caiu ali na boa terra, ela cresceu, ela produziu frutos a 100, a 60 e a 30. Crianças, como é tão importante nunca desistir, mas sempre falar. Aconteça o que acontecer, vamos falar, vamos testemunhar, porque um dia a semente vai germinar. A semente é a palavra de Deus. Crianças, nós podemos agora ver que quando Jesus contou aquela parábola para as multidões que estavam ali na praia, os discípulos não entenderam. Eles ficaram preocupados porque eles não entenderam o que significava a parábola. E mais tarde, eles procuraram Jesus para que Jesus explicasse para eles, não é? O que significa aquela parábola. Então, quando eles estavam sozinhos com o Senhor Jesus, Jesus mostrou para eles, não é? Jesus explicou para os seus discípulos, somente para os seus discípulos, o que significava a parábola do semeador. Já sabemos que o semeador era o Senhor Jesus, representava Jesus. A semente é a palavra de Deus. Tem uma musiquinha que diz assim: a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. E a palavra de Deus fez isso. Crianças, aquela que caiu na boa terra, que caiu na terra dura, né? Jesus explicou para os seus discípulos. Quando ele começou a explicar, ele disse: olha,
Aquela parte da semente que caiu à beira do caminho, que era um solo duro, levando para o coração de uma pessoa, é aquela parte que alguém ouve a palavra, mas não entende nada que foi falado, ouviu, mas não entendeu. Então veio o maligno, e o maligno arrebatou aquilo que foi semeado. Então Jesus explicou, quando vieram ali as aves, né? E as aves comeram aquela semente, ali representa o maligno que tirou do coração da pessoa. O coração era tão duro que a pessoa não deixou nem a semente penetrar no coração, de tão duro que o coração era, como aquele solo à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Oh, que tristeza! O maligno chegou e tirou tudo aquilo que foi semeado. Ele arrebatou do coração daquela pessoa. E aquela pessoa continuou vivendo nos seus pecados, né? Vivendo, fazendo coisas que não agradavam a Deus. A outra parte que Jesus falou, que caiu lá no meio das pedras, né? É aquela pessoa levando para o coração humano. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, entende, até entende. A palavra entra, não é? Mas, crianças, é de pouca duração. A pessoa entende, mas a pessoa não quer compromisso, então é de pouca duração. Olha como Jesus falou. Ele disse que aquela parte que foi semeada ali naquelas pedras que ele falou, é a pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração, porque não tem raiz em si mesmo, não se aprofundou, não quis compromisso. E ali, crianças, não tinha uma raiz fixa, era de pouca duração. Então, quando veio a angústia por causa da palavra, a perseguição, alguém criticou, alguém zombou, a pessoa desanimou, a pessoa desistiu, a pessoa ficou ofendida, se ofendeu por causa da palavra e deixou, largou. Então não continuou. Jesus continuou falando aquela outra parte que nasceu lá entre os espinhos, é um outro tipo de coração humano. Crianças, é aquela pessoa que, olha, ela entende, não é? Um pouquinho. A palavra de Deus entra no seu coração, mas lá tem o quê? Os espinhos. Que espinhos são esses? As preocupações, como o Senhor Jesus falou. Aquela que foi semeada entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela está preocupada com os prazeres do mundo, ela está querendo as riquezas do mundo, ela fica, crianças, seduzida pelas riquezas, né? Embebida pelas coisas desse mundo. Então ela fica com tanto amor pelas coisas do mundo que ela não deixa a palavra de Deus realmente florescer na sua vida. Então a palavra de Deus vai murchando, a plantinha murchou, a plantinha não desenvolveu. É o coração da pessoa que está mais preocupado com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Então a palavra de Deus fica infrutífera, não vigora ali, não vai para frente. Isso foi aquela que caiu naquele solo, né, de espinhos. Pessoa que está tão preocupada com as riquezas e com as coisas desse mundo. Mas o semeador, que nunca deve desistir, ele continuou. E na sua caminhada, ele foi lá, ele continuou e finalmente, não é? Ele encontrou um solo fértil, onde a semente germinou, nasceu e deu frutos. Jesus disse, aquele que foi semeado na boa terra, é aquele que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto. Uns dão 100, outros 60, outros 30, não importa quantos frutos você vai dar, mas o importante é que você frutifique, criança. Por isso você nunca
tem que ficar quieto, nunca tem que desistir nem desanimar. Vamos continuar, vamos continuar. Você já é salvo? Já entregou sua vida a Jesus? Então continue, pregue a palavra, fale de Cristo, conte para seus amiguinhos na escola, lá passeando, nas férias, não é? Lá em casa para os seus coleguinhas, seus irmãozinhos, seus primos. Vá falando em qualquer lugar que você esteja. Nunca fique quieto, nunca desista, porque um dia a semente vai cair na boa terra. A pessoa vai ouvir, vai compreender, vai entregar a sua vida a Jesus e vai frutificar. Como eu digo sempre para as crianças, a mangueira dá manga, o mamoeiro dá mamão, e assim cada árvore dá um fruto diferente. Cada árvore dá um tipo de fruto. E o crente? Qual é o fruto do crente? O fruto do crente é outro crente. Então, para você ser uma criança frutífera, você precisa ganhar outras crianças para Jesus. Por isso, você nunca pode desistir. Faça como o semeador. Continue. Mesmo quando for difícil, quando as pessoas não quiserem, quando as pessoas não gostarem, não desista. Continue testificando, continue testemunhando, continue falando, né? Do amor de Deus, da palavra de Deus, que é tão importante mesmo. E um dia você vai ter o prazer de ver a semente que você semeou germinar. Tendo outros que estão aceitando Jesus e frutificando, tá bom, crianças? Foi nossa lição de hoje, a palavra do semeador. E espero que você vai lembrar bem dessa parábola, vai guardar o versículo que aprendeu, vai decorar João 5:24, que Jesus falou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, aprenda esse versículo para que você possa estar recitando, não é, para outros. E vamos terminar nossa aulinha hoje cantando a nossa música que fala da Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ele é revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida. Pelos pecadores, sim, morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo. Ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que ele volta, creio que ele volta. Volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Amém, crianças? Vamos orar para terminar nossa aula hoje. Nosso Pai, nosso Deus querido, queremos agradecer por esse tempinho com as crianças, ó Pai, e pedir, ó Deus, que o Senhor dê uma boa semana para cada uma delas, voltando para as suas aulas, começando este ano de 2025, ó Pai, que o Senhor abençoe nos seus projetos, nos seus estudos e a sua vida espiritual, que elas também, Senhor, possam estar semeando a Tua palavra, que é a semente, e que, ó Pai, essa semente possa cair mesmo num solo fértil, em crianças que vão compreender a Tua palavra, pessoas que vão aceitar Jesus, ó Pai, e que assim nossas crianças sejam frutíferas, que elas possam também, Senhor Deus, dar frutos para o Senhor. Abençoe, ó Pai, cada uma de nossas crianças com toda sorte de bênção. Nos dê uma boa semana, Senhor. Isso que nós agradecemos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E Deus abençoe. Boa semana para vocês. Até a próxima. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Beijo para vocês.